Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Hoje nós estamos ministrando a última lição da nossa sequência do pós-encontro. Hoje, de forma presencial, estamos fazendo a abertura da EBGET para novos convertidos, novos na fé, retomando as aulas para a EBGET Casais, EBGET Teens. Temos todos esses horários nas nossas mídias para que você venha participar de forma presencial. Quero lhe avisar que nós estamos habilitados e capacitados para recebermos os nossos membros de forma correta mediante a toda essa pandemia. Então nós estamos preparados com álcool gel, nossas salas foram todas limpas e feito asepsias nela. Então você será muito bem-vindo de forma presencial para iniciarmos esse ano letivo. E hoje nós estamos aqui também de forma online, ministrando a última lição da sequência do pós. E o tema da nossa lição de hoje é libertação financeira. E o respaldo bíblico encontra em Salmos, capítulo 128, versículo 2. Acompanha aí comigo na tela. E diz assim, ó: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Glória a Deus. Que essa palavra, essa promessa se cumpra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que o fiel à palavra do Senhor, ele tem direito legal de receber as bênçãos, as prosperidades e o cumprimento das promessas do Senhor na vida dele, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e com todo aquele que obedece a sua palavra, que seja assim na minha e na sua vida essa promessa. Amém? E o nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje é mordomia. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida de algo, de alguém, que ele administra como se fosse dele. Alguém entrega um ambiente, um espaço, uma empresa, uma loja nas mãos desse mordomo, dito um administrador, e ele vai gerir, vai gerenciar, vai dirigir esse ambiente de forma ordeira, organizada, para que haja o crescimento disso. Então, para nós que somos em Cristo, crentes em Cristo Jesus, o respaldo bíblico de mordomia está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, acompanha comigo aí, e diz assim, ó: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor outorgou ao homem a autoridade de ser mordomo, de cuidar de tudo aquilo que Deus criou, dos peixes, das aves, de tudo que Deus criou nesse mundo. O Senhor deu essa autonomia ao homem de ser mordomo, de cuidar com diligência, de cuidar com zelo, com esmero da obra que o Senhor fez aqui nessa terra. Então quero dizer a você que está nos assistindo, o Senhor vai nos ensinar esse princípio no decorrer da nossa escola, tanto ela bíblica online como a presencial, como você deve se mover. O que é ser um mordomo, Kelly? O Senhor nos ensina a ser mordomo do nosso tempo. Você tem sido mordomo do tempo que Deus tem dado a você? O que você tem feito do seu tempo? Ele tem sido um tempo produtivo? Você é uma pessoa que organiza o seu tempo para fazer a sua leitura bíblica, o seu devocional diariamente? Você tem horário para trabalhar, para produzir? Ora, uma pessoa que é dona de uma empresa, ela tem que ter um horário certo para ela estar dentro da empresa e produzir. Então saiba que tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, quem é o dono verdadeiro, legal, é o Senhor, porque Ele lhe entregou a você em confiança para que você seja o mordomo disso. Então você vai ter que prestar conta
do seu casamento, seja mordomo do seu casamento, seja mordomo dos seus filhos, cuide deles como a palavra ensina, ensine a eles o caminho que deve andar. A palavra também ensina ao homem, o pai, o sacerdote, como deve ser um pai, como deve ser uma mãe, como deve ser os filhos. Seja mordomo de tudo isso, seja mordomo das vestes que o Senhor te entregou, das roupas. Tenha cuidado, seja mordomo do seu corpo, cuide dele, comendo saudavelmente, indo ao médico regularmente, seja mordomo da profissão que o Senhor lhe entregou. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós fizermos, que façamos como se fazemos para Deus, fazendo o melhor. Isso é ser mordomo. O Senhor, Ele está nos ensinando a ser mordomo de tudo que Ele nos entrega. Você é mordomo da sua casa. Às vezes as pessoas querem uma casa, elas moram alugado e elas não conseguem ser mordomo do ambiente onde ela mora alugada, ela não consegue passar uma tinta, arrumar uma porta, uma fechadura ou trocar uma lâmpada. Ela não consegue fazer isso porque ela não consegue ser mordomo daquilo que o Senhor deu por determinado tempo. Como é que você quer ter uma casa se você não consegue nem cuidar do espaço que é alugado, que nem é seu? Ser mordomo é isso, é você estar cuidando de algo que não é seu, mas cuidar como se fosse para Deus. É isso que Deus nos ensina. Para dentro da igreja, como utilizar o princípio bíblico da mordomia. Primeiro, seja mordomo do tempo. Chegue no horário, há horários para começar o culto, há horários para começar a escola, há horário para ter o discipulado, há um horário para ter o mover de milagres. Então, observe o tempo. Quando você chegar na casa do Senhor, seja ordeiro, vá no banheiro, faça tudo o que precisa fazer para que você não fique entrando e saindo na hora da palavra. Tenha reverência. Isso é ser mordomo. Ensine os seus filhos a sentar na casa do Senhor, ouvir a palavra, não ficar correndo dentro da igreja. Ensine os seus filhos a ser mordomo e não pegar os envelopes de oferta, porque eu já vi várias vezes pais abrindo o envelope de oferta, entregando para a criança brincar, ou para pintar, ou para riscar. Isso aqui não é certo, você pegar um envelope desse e fazer isso. Então seja mordomo das cadeiras que se encontram na igreja, não risque, não grude chiclete. Preste atenção na hora da palavra, tenha uma reverência, uma atitude de reverência, de ficar atento ao ouvir a palavra de Deus quando ela é lida. Tenha postura de reverência, fique em pé, louve e adore. Isso faz parte do princípio da mordomia, ok? As primícias, respaldo bíblico sobre as primícias. As primícias, ela traz santidade, honra e prosperidade. O respaldo bíblico se encontra em Ezequiel 44, versículo 30, e diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição e cereal moído, para que hajam bênção sobre as suas casas. Quando nós entendemos o princípio da primícia, nós atraímos a santidade, a honra e a prosperidade. Kelly, como é que eu posso entregar minhas primícias? Como é que é feito esse cálculo? Pegue aí um salário mínimo, que hoje está 1.212, certo? E aí desse 1.212 você vai tirar 10%, que é o dízimo. Você vai entregar na casa do Senhor, na casa do pão, na casa de oração, que no nosso caso é o Ministério Apostólico Getsemane, ok? Aí, quando você faz esse cálculo, tirou os 10%, em cima do valor que vai restar, você vai dividi-lo por 30. E ele vai dar um pequeno valor,
se eu não me engano, é R$ 36,36. Essa é a tua primícia, significa um dia de trabalho. E aí você coloca num desses envelopes, escreve seu nome, o nome do seu pastor, discipulador, e diga que é uma primícia. E quando você for entregar para o sacerdote legal desse ministério, que se chama os apóstolos Marcos e Kedma, quando você entrega para ele, eles vão orar em sua direção, abençoar você, tocar em você, lhe abençoando, impetrando uma bênção, que o Senhor derrame santidade, honra e prosperidade em tudo aquilo que você vai fazer, seja na sua vida espiritual, ministerial, familiar, profissional, acadêmica, financeira e econômica, para que haja prosperidade continuada. Isso é um princípio bíblico. Eu não estou ensinando nenhuma inverdade, pelo contrário, está na palavra de Deus. Mais na frente nós vamos ver outro respaldo bíblico que reforça essa fala das primícias, de trazer os dízimos da casa do tesouro, que é a casa do Senhor. E aí, quando você cumpre esse princípio, há na sua vida santidade em tudo aquilo que você vai fazer. De repente, talvez você seja uma pessoa que veio do mundo altamente prostituta. Eu quero lhe dizer que a partir do momento que nós decidimos ser primiciante, o Senhor vai eliminando este pecado, vai nos tratando, vai nos restaurando a ponto de vivermos em santidade, recebermos as honrarias do Senhor e a prosperidade continuada do Senhor. Isso é um princípio. Só cumpre princípio quem é fiel. Gálatas 5:22 expressa muito bem. A fidelidade é um princípio bíblico, ele faz parte do fruto do Espírito. Quem gera o fruto do Espírito é o Espírito Santo. Quando nós vamos para o encontro com Deus, a nossa última ministração do batismo, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo entra e ele começa a produzir os frutos do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E um dos frutos do princípio, como eu estou falando, frutos do Espírito, é a fidelidade. E a fidelidade é em tudo. É nas finanças, é no relacionamento conjugal, é na vida cotidiana com as pessoas, ser verdadeiro, em falar a verdade, em agir com justiça e honestidade. Ok? Outro ponto da nossa aula de hoje é o ponto 3. E diz assim, os 4 tipos de gafanhoto. Está o respaldo bíblico em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Diga misericórdia, que entre nós não seja assim. Mas como é que nós podemos identificar essas pragas do Egito na vida de um crente? Primeiro, quando nós deixamos de cumprir o princípio, o primeiro princípio, que é o dizimar, entregar a 10ª parte que está na Bíblia, é um princípio bíblico, é do Senhor. Quando nós deixamos de cumprir esse princípio, é quando essa legalidade, Satanás tem essa legalidade de entrar na tua vida com as pragas do Egito, no caso o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Como é que se manifesta o cortador na vida de um crente que não se converteu? Porque para mim não se converteu. Uma pessoa que verdadeiramente se converte ao Senhor, o bolso dela se converte junto. Kelly, certeiramente. Eu me converti e o meu bolso se converteu junto comigo. Nunca tive dificuldade de dizimar. Sempre fui fiel. Nunca pensei um dia sequer em não entregar. Então sou fiel nos dízimos, sou fiel nas minhas primícias e sou fiel no meu pacto de semeadura, de oferta. De semeador do reino, eu sou fiel ao meu Senhor, porque eu fiz um pacto, uma aliança com o Senhor, e eu reconheço as benevolências, graças, as bênçãos que eu tenho recebido por cumprir o princípio da palavra. Então o cortador, o que ele faz? O gafanhoto cortador, ele corta
todo tipo de promoção. Às vezes é um negócio que você vai para fechar um negócio assim que você vai ganhar muito dinheiro e na hora H não acontece. Às vezes é um emprego, você até chega a levar currículo e uau, tá tudo dando certo, mas não lhe chamam para trabalhar. Então ele corta esse nível de prosperidade, de portas abertas. O gafanhoto migrador, ele migra de um lugar para o outro, ele migra para a saúde, te causando doença, ele migra para as finanças, ele migra para destruir a amizade de pessoas que são amigas de seus familiares, ele migra para desfazer alguma situação que vai te levar, te remeter à prosperidade, a trazer riqueza para a sua vida. O devorador já está dizendo, ele devora tudo. O que os outros foram deixando, ele vai devorando. Ele devora toda a tua finança, ele acaba, nunca sobra dinheiro para fazer absolutamente nada. É tudo muito apertado. Ele devora toda a possibilidade de crescimento em habilidades para crescer dentro de alguma empresa, de algum lugar. Ele devora toda a vida. Uma pessoa que tem um devorador, ela não consegue se estabilizar em emprego nenhum, em lugar nenhum, ela causa confusão, ela nunca fica em emprego muito tempo, porque o devorador faz isso, ele devora essas possibilidades. E por fim, o pior de todo, o destruidor, o nome dele já diz, ele destrói tudo e muitas das vezes ele leva ao estágio final de uma pessoa que passou por um processo de pobreza, de miséria, de ruína, escassez, até fazendo a própria pessoa se suicidar, ceifando a vida da pessoa. Então, para você ver que o não cumprir um princípio bíblico, ele causa uma desgraça muito grande de alguém que foi ao encontro com Deus, recebeu uma ministração de libertação financeira e não entendeu. Então, a Bíblia nos ensina que é melhor nem fazer votos com Deus, mas se você fez, cumpra-os. Então, quando nós vamos para o encontro com Deus, nós aprendemos a questão dos 10%, é ensinado no encontro com Deus e eu também estou lhe ensinando agora. O quarto ponto é fidelidade e obediência quebram as maldições. E o respaldo bíblico está em Malaquias 3, 10 e 11, tá? Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe, quando o Senhor fala isso, nós aprendemos uma coisa em aulas passadas, que nós somos filhos e servos e que nós temos um pai. Então todo filho tem direito do alimento da casa de um pai, sim ou não? Claro que sim. Então quando ele fala trazei o dízimo, ele está dizendo assim, me obedeçam, tragam a parte que é minha, eu só peço 10%, eu lhe dou 100% e eu só te peço 10% e você devolve, você está sinalizando para Deus que você confia nele e que sabe que os 90% vai multiplicar em tuas mãos. E aí ele diz assim, ó, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ele está dizendo que ele vai mandar em abundância, que nós não vamos ter nem celeiros para colocar, de tanta prosperidade que vai vir. E por causa de vós, ou seja, de mim e de você, ele vai repreender o devorador, que é o pior, o destruidor, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui? Cumpra o princípio e eu vou te abençoar. E às vezes, quando nós entramos, aceitamos a Jesus, nós achamos que a prosperidade é dinheiro, é riqueza, é carro, é apartamento, e a maior prosperidade que um crente em Cristo Jesus pode ter é um lar firmado na rocha do Senhor, é um esposo santo, uma esposa santa, filhos santos, filhos que obedeçam aos pais, filhos que não são vergonhas, pais que não são adúlteros, mulheres, esposas que não são prostitutas, barraqueiras, destruidoras de lares.
Então, a maior prosperidade e a maior riqueza que nós temos é o Senhor dentro da nossa casa. É ter a arca da aliança dentro da casa. A melhor forma nesse tempo de sermos mordomos é abrir a nossa casa e ofertar a nossa casa ao Senhor para abrir um mover de milagre que vai só abençoar a nossa própria casa. E sabe o que vai acontecer? A arca da aliança estando dentro da minha e da sua casa em formato do mover de milagres, traz a devida prosperidade, ensina o comportamento de um pai, de uma esposa, de filhos, dos familiares, como se devem comportar, nos ensinam tanto, nos abastecem tanto das promessas do Senhor, nos traz alegria, nos traz gozo, traz prosperidade continuada e o Senhor nos alarga de todas as formas. Nós precisamos entender que só se quebra a maldição da pobreza, da miséria, da ruína e da escassez, sendo fiel à palavra do Senhor, fiel aos princípios, não só do dizimar, ofertar, primiciar, mas de ser mordomo na casa do Senhor, de cuidar da casa do Senhor, de cuidar de tudo aquilo que Deus entrega em nossas mãos. E por fim, as áreas em que nós devemos exercer o ofício de mordomos na casa de Deus, que em outros aspectos é a nossa casa também. Quando o Senhor fala em Malaquias 3,10, trazei todos os dias a casa do tesouro. A casa do tesouro é minha e sua, é a casa do Senhor, entendendo que a casa do Senhor é a nossa casa e a nossa casa é a casa do Senhor. Ser mordomo hoje no templo, Ministério Apostólico Getsêmani, é você entender de cuidar da entrada. Todas as vezes que nós chegamos em Getsêmani, tem alguém nos recebendo no estacionamento, nós temos os diáconos sendo mordomos no estacionamento, cuidando do nosso estacionamento, nós temos diáconos e líderes de célula do Mover de Milagres nas portas, recepcionando as pessoas com álcool e gel, com termômetro, é uma forma de ser mordomo. Nós temos introdutores, pessoas que ficam indicando onde tem lugares vazios no templo para as pessoas sentar. Essas pessoas estão exercendo o princípio da mordomia. Os intercessores que ficam distribuídos pelas laterais do templo, elas estão ali sendo mordomos na intercessão, intercedendo pelo agir do Espírito Santo, pela unção de Deus, pela libertação, cura e transformação, pela renovação da palavra que está sendo ministrada no altar. Nós temos levitas no altar que dançam, que cantam e cuidam dos instrumentos, de todos os instrumentos, com zelo, com cuidado, porque é da casa do Senhor, cuidando da higiene dos microfones, cuidando da higiene do altar, deixando o altar limpo, vindo de forma bem trajada, porque nós somos embaixadores da palavra de Deus, eu já ensinei isso aqui. Então isso é exercer a mordomia, aqueles que estão por trás da câmera, fazendo as gravações dos nossos cultos ao vivo, desta aula mesmo que eu estou aqui ministrando. Existe um mordomo por trás da câmera, existe uma mordoma mestra que está aqui ministrando a palavra, sendo mordoma da palavra de Deus, ensinando você o princípio da mordomia. Nós temos pessoas mordomas dentro do berçário, cuidando dos nossos Jet Babies, cuidando do Jet Kids. Nós temos mordomos mestres na escola bíblica Getsêmani, aqui na EBJet presencial, os mestres sendo mordomos de cada sala. Aqui eu sempre ensinei os meus mestres que cada término de aula, ao nada aconteceu, precisa limpar a sala, varrer a sala, recolher o lixo, limpar a louça, deixar um ambiente preparado para que a próxima turma chegue, a sala esteja limpa, organizada e arrumada da mesma forma que todo mundo recebeu. Então isso tudo faz parte do princípio de mordomia, é aprender a ser mordomo. Quando nós aprendemos a ser mordomo dentro da casa do Senhor, nós conseguimos ser mordomo em qualquer lugar, na nossa casa, na faculdade, no nosso trabalho, no convívio com as pessoas, no nosso cotidiano. Ok? E o respaldo bíblico consolida tudo isso, está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração,
como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então preste atenção, tudo aquilo que você for fazer. Você, no meu caso, eu sou pedagoga, eu faço atendimentos pedagógicos, consultorias pedagógicas, trabalhos acadêmicos, reforço escolar com algumas crianças e eu sou mordoma desse serviço. Eu tenho que entregar o meu melhor serviço enquanto pedagoga para as pessoas, porque eu represento o reino de Deus. Então eu não sou qualquer pessoa e eu sempre procuro fazer o meu melhor. E sabe o que acontece? Sempre tem gente me procurando para querer fazer consultoria pedagógica com os filhos, com os pais. Sempre tem pessoas me procurando para fazer trabalhos acadêmicos. Então, por quê? Porque eu decidi fazer o meu melhor, como sempre estivesse fazendo para Deus. Dentro da minha casa, eu procuro ser mordoma em tudo aquilo que o Senhor entregou dentro da minha casa, o quarto que o Senhor me entregou, o banheiro, deixar tudo limpo e organizado, porque eu sou mordoma. Eu procuro ser mordoma do templo do Espírito Santo, que é meu corpo. Eu procuro ir ao médico regularmente, fazer meus exames, fazer uma atividade física, comer bem para ter saúde. Isso tudo faz parte do princípio da mordomia. Aquele que verdadeiramente é batizado com o Espírito Santo e reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, todo o processo de vida cristã com o ensino da palavra vai nos alimentando, nos adestrando e nos ensinando cada vez mais ser o melhor mordomo para o Senhor, honrando e glorificando ao Senhor. Amém? E hoje eu quero orar por você, para que você receba essa unção de ser mordomo em tudo aquilo que o Senhor vai entregar em tuas mãos. Amém? Vamos orar por isso agora? Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar cada aluno que está nos assistindo, Senhor Deus. Eu te peço que o teu Espírito Santo de Deus os convença de tudo aquilo que foi ministrado aqui, Espírito Santo, com os respaldos bíblicos. Fala, Senhor, como ser o teu mordomo, o melhor mordomo, um mordomo que te exalte, que te glorifique, que te bendiga, Senhor. Um mordomo que vai fazer bom uso dos 90% que fica em nossas mãos. Pai, nos ensina a sermos administradores e excelentes mordomos dos 90% que fica em nossas mãos. Não permita que venhamos gastar os nossos valores naquilo que não é pão, naquilo que não faz bem, naquilo, Senhor, que vai de uma certa forma envergonhar teu nome. Não permita, Senhor, que venhamos gastar os 90% com aquilo que vai envergonhar e sujar o teu nome. Não permita, Deus, mas nos dê sabedoria e habilidade para administrar os 90%, louvando, glorificando o teu nome e devolvendo sempre aquilo que é teu, sempre honrando, glorificando e exaltando o teu nome. E desde já, Senhor, eu abençoo cada um que está nos assistindo para que recebam a unção de mordomo fiel, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz e até o próximo domingo.